Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Hoje nós vamos considerar um trecho das Escrituras. Abram suas Bíblias lá em Hebreus 11, capítulo que fala do que é a fé e que mostra o que acontece quando meros homens e mulheres desse mundo são unidos a este maravilhoso e superior Redentor que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vai ler do verso 30 ao 40. Hebreus 11, do verso 30 ao 40. Diz assim a santa palavra: Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pelo registro da nossa instrução. Te peço, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de entender a profundidade dela e de sermos transformados por ela. Tenha misericórdia de mim na entrega dessa mensagem e dos meus irmãos no recebimento dela, no santo nome de Jesus. Amém. O que define a vida cristã? A experiência do povo de Deus varia tremendamente e nós temos anciãos de 60 e 70 anos que passaram a vida servindo ao Senhor, assim como a gente tem jovens de 20 e poucos anos que ainda estão começando a caminhada de fé. Na caminhada cristã, muitos de nós passamos por experiências bastante diferentes, mas elas têm algo em comum. Então, como julgar o que é a verdadeira vida cristã? A vida cristã é marcada por abundância ou por escassez? Por perseguição ou por tranquilidade? Queridos, nós vamos errar e errar feio se a gente tentar colocar dentro de uma caixinha, numa receita de bolo, o que é ser discípulo de Jesus. Porque as nossas experiências variam tremendamente, pois há enorme diversidade na vida do povo de Deus. E às vezes fazemos a tolice de medir o amor de Deus por critérios meramente humanos. A gente pensa em qual dos dois está no plano de Deus e amado por Deus. Aquele que sofre ou aquele que tem abundância. Alguns de nós, do povo de Deus, ao longo da história, nasceram em berço de ouro, experimentaram do bom e do melhor, estudaram em boas escolas, se destacaram nos seus trabalhos, tiveram longas e frutíferas vidas, produziram bastante para o reino de Deus, ajudando pessoas, deixaram esse mundo em suas camas, rodeados pela sua família, esperando a cidade que tem fundamento.
Já outros de nós, também na história do povo de Deus, levaram vidas absolutamente ordinárias. Cresceram sem grandes sustos, casaram sem grandes sustos, criaram seus filhos sem grandes sustos, morreram sem grande fanfarra. Não deixaram seus nomes na história, não escreveram livros, não viraram nome de rua. Em 2 gerações, ninguém se lembra mais deles. Alguns de nós desenvolveram grandes carreiras no serviço internacional ao Senhor nos campos missionários. Outros serviram a Deus fielmente em órgãos públicos, com cargos humildes, em situações desconhecidas. Alguns de nós, ao longo da história, nasceram em zonas de conflito militar, conviveram com todo tipo de escassez, todo tipo de problema. Faltou escola, faltou vacina, faltou lente-pó, faltou vitamina, faltou segurança. Nenéns foram dormir com os unidos de bala e explosão de foguetes. Homens foram amputados por minas explosivas. Mulheres foram atacadas e estupradas por exércitos invasores. E mesmo nessa confusão foram alcançados e amparados pela graça redentora de Cristo. E viveram amando o nome do Senhor e o povo de Deus. Alguns fizeram a diferença nessa situação por meio de serviços diversos, trazendo a luz do Evangelho através de construção e obras de apoio e alívio ao sofrimento das pessoas. Por exemplo, construíram hospitais, orfanatos, abrigos. Já outros de nós, que nasceram nessa mesma zona de conflito, morreram cedo, com as primeiras balas perdidas. Alguns de nós construíram cidades, traduziram Bíblia, enfrentaram reis e rainhas, lutaram contra o papado corrupto, romperam com ele, taparam a boca de leões. Outros morreram queimados, enchendo a barriga de leão, torturados, esquecidos e humilhados. Qual é a experiência cristã? Qual é o ponto em que todos os cristãos, com toda essa diversidade exemplificada aqui, de fato se unem? O que de fato mostra o que é a experiência cristã? Há um fio condutor na vida do crente? Queridos, nós somos chamados a olhar a vida pela fé, não pela mera vista humana. Nós precisamos e vamos hoje encontrar um fio que traspasse toda a história do povo de Deus em sua enorme diversidade. Ao longo das eras, ao longo do mundo, algo que nos ajude a entender o que é que Deus está fazendo com esse mundo e na vida dos cristãos. Para que hoje, de uma vez por todas, a gente pare de avaliar o amor de Deus por meros medidores humanos, pois a gente faz isso, infelizmente. A gente mede o amor de Deus à vida longa e próspera, a milagres e gigantescos livramentos. Infelizmente, a gente faz isso. E hoje, a partir de Hebreus, a gente vai aprender que pela fé, nós, como pessoas de um novo mundo, experimentando a vida com Cristo em imitação a Ele. Pela fé, vivemos como pessoas de um outro mundo, experimentando a vida com Cristo em imitação a Ele. A gente vai ver isso em 4 breves pontos. E o primeiro ponto é que, pela fé, o povo de Deus enfrenta as trevas deste mundo. Olha de novo comigo o verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Depois do autor de Hebreus, que é desconhecido para a gente, há muita especulação sobre isso. Depois de passar 10 capítulos exaltando a grandeza, o nome, a obra, a suficiência e a superioridade de Jesus Cristo, ele passa agora no capítulo 11 a explicar como que nós, meros seres humanos, abençoados por recebermos fé de Deus, somos transformados e começamos a andar neste mundo de uma maneira diferente. O famoso capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, não é uma lista projetada para exaltar o ser humano, mas para mostrar o que acontece quando gente simples como eu e você somos unidos a Jesus pela fé. E essa lista aqui foi projetada pelo autor como um dispositivo retórico para estimular, através de exemplos e com evidências irrefutáveis, seus ouvintes à ação pela fé nas promessas de Deus. Seu objetivo era mostrar, era exemplificar, era evidenciar que o povo de Deus deve ser um povo de fé, mesmo em circunstâncias desanimadoras. Então o autor, ele começa dando uma definição do que é fé, lá no verso 1 ao 3.
E depois ele passa essa lista dando exemplos dessa fé postas em prática. Ele começa com os primeiros testemunhos de fé, Abel, Noé, Enoque. Depois ele passa pelos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e Noé, até chegar a Moisés, no verso 23 e 29. Então, o autor, deliberadamente, ele suprime o período de 40 anos de caminhada no deserto, pois foi marcada por intensa murmuração e descontentamento, incredulidade por parte daqueles. E tanto é que eles morreram, aquela geração toda morreu, todos que tinham 20 ou mais para cima anos morreram no deserto, e só entrou a geração de Josué e Caleb. E esse é o ponto que ele chega agora. Ele diz que, pela fé, as muralhas de Jericó ruíram. 40 anos após o êxodo, o povo de Deus estava finalmente entrando e lutando para conquistar a terra prometida. E a primeira batalha era contra a grande muralha de Jericó, a fortaleza intransponível que era ela. Certo dia, Josué, que havia substituído Moisés na liderança do povo, chegou até o pé da muralha, investigando, explorando, talvez procurando alguma fraqueza, até que de repente, a gente vai ver isso lá em Juízes 5 e 6, Josué 5 e 6, na verdade, até que de repente ele se depara com alguém armado com uma espada. E ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta é assombrosa. A resposta, não sou nenhum nem outro. Eu sou o príncipe do Senhor, o comandante dos exércitos de Israel, dos exércitos de Deus, o comandante das forças celestiais e terrenas do Senhor. E esse comandante manda Josué tirar essas sandálias, pois estava acontecendo com ele algo similar ao que aconteceu com Moisés, quando ele se deparou com a sarça ardente décadas antes. Ele estava na presença do seu Senhor. E Josué, que não é bobo nem nada, ele rapidamente se prostra e adora aquela manifestação visível do próprio Deus, uma teofania. Ele reconhece que ali está o comandante do exército de Deus, o próprio Filho, antes da encarnação. Josué então repassa as instruções que ele recebe do comandante para o povo. Instruções essas que soam como loucura para o mundo. Eles deveriam rodear a cidade de Jericó uma vez por dia durante 6 dias, no 7º dia 7 vezes, e na hora que trocando a trombeta, a arca ia no meio, os sacerdotes na frente da arca trocando 7 trombetas, o povo atrás, os soldados na frente, e no 7º dia, na 7ª volta, quando Josué mandasse, eles deveriam gritar, e as muralhas cairiam. Nem todos de vocês aqui são especialistas em batalha, em estratégia militar. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Não é assim que se ganha uma batalha. Naquela época, pareceu algo estranho. Parece para nós e pareceu naquela época também. Porque o exército dos israelitas, eles não tinham um batalhão de operações especiais, especialistas em soprar chofar e direcionar as ondas sonoras para os pontos de estresse da estrutura da muralha. Não tem nada disso acontecendo. É uma completa loucura aos olhos e ouvidos humanos. E Deus quer exatamente isso que aconteça. Deus fez aquele povo conquistar aquela fortaleza por um método que não é normal e que pareceu loucura para todo mundo. Pela fé, aquele povo, o povo de Israel, seguiu os comandos de Deus. Foi pela fé que eles fizeram aquilo, porque é absurdo ao coração humano ficar rodeando uma cidade pensando que vai cair as muralhas. Fé, meus irmãos, envolve confiar no que Deus diz, ainda que pareça maluquice para os homens. Imagina comigo, os dois lados. O povo de Jericó, lá dentro da cidade, a turma para lá e para cá, correndo, tentando saber o que estava acontecendo. Muito provavelmente foi só risada e zombaria. Olha lá, aqueles israelitas malucos rodeando a cidade. Mas depois do 3º e do 4º dia, deve ter começado a estranhar e ficar preocupados. O conselho de guerra de Jericó deve ter se reunido para ver o que eles estavam fazendo, qual era o tipo de estratégia que eles estavam tendo. E o resultado deve ser isso aí, não vai dar em nada. Nós estamos protegidos aqui dentro, eles não vão conseguir entrar. Do outro lado, veja a fé do povo de Deus. Veja quando o povo de Deus acredita nos métodos que Deus fala para nós agirmos, para conquistar a terra prometida, o povo de Deus de fato age em obediência. Pois fé verdadeira deve gerar obediência. Pensa comigo, se eles falassem assim, a gente crê que Deus vai derrubar Jericó, mas ao invés de marchar, ficassem parados, sem fazer nada, o que você diria da fé deles?
Que não existe. Uma fé furada. Eles dizem que acreditam, mas não agem em consonância a essa fé. Fé envolve marchar e avançar mesmo quando a gente não vê nada acontecendo, mas agir simplesmente porque Deus mandou fazer. Um comentarista ele afirma o seguinte: a lição duradoura aqui é que a vida de fé ela é evidenciada pela vida de obediência à palavra de Deus, mesmo quando isso pareça absurdo. Meus irmãos, hoje nós não temos Jericó físicas para conquistar, mas a gente tem um monte de ordens que Deus deu a nós, princípios e mandamentos, como parte do povo de Deus, que parecem maluquice para esse mundo, e que se você obedecer esses mandamentos, isso será um sinal claro de que você detém fé verdadeira. Sabe o que parece loucura para esse mundo? Negar a si mesmo. Pega os manuais, vai numa palestra de coach aí e vê se tem desenvolvimento de carreira e vê se tem algo, esse item, negar a si mesmo. Sabe o que parece loucura para esse mundo? Orar. Passar tempo aos olhos do mundo, falando com ninguém, falando sozinho. Mas pela fé, conversando em comunhão com o Senhor. Sabe o que é loucura para esse mundo? Parar de andarmos ansiosos, controlarmos a nossa língua, amarmos o próximo como a nós mesmos, não pagar o mal com o mal, pregar o evangelho, essa mensagem retrógrada e antiquada aos olhos do mundo, mas que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O povo de Deus é chamado a fazer várias coisas que são maluquices aos olhos do mundo. E aquele povo, o povo de Israel, experimentou pela fé um avanço triunfante de uma forma que teria sido impossível para eles, se não fosse pela ação do próprio Deus, em lhes conceder essa vitória militar impressionante. Vejam, meus irmãos, pela fé, Deus segue fazendo a igreja avançar hoje ainda. Deus deseja usar a obediência do seu povo, utilizando os métodos que Ele próprio deu, não os métodos que a gente acha, na nossa sabedoria mundana, que sejam os corretos. E não tenham dúvida, pela fé, Deus segue fazendo igrejas nascerem em ilhas onde só havia canibais. Deus segue fazendo igrejas florescerem em contextos de perseguição, como na China, Coreia do Norte e no Oriente Médio. Deus segue manifestando o seu poder no avanço triunfante do seu povo neste mundo escuro. É isso que nos ensina sobre Josué e as muralhas de Jericó. É acerca do povo de Deus, avançando em triunfo pelo mundo, acerca das portas de Jericó e as portas do inferno não prevalecerem contra o povo de Deus. Nós não lutamos com armas carnais, mas pela fé nos juntamos a esse povo que avança segundo o chamado de Deus. E essa era a primeira coisa que a gente deveria aprender. Pela fé, nós avançamos. A segunda coisa, especificamente, vai ver como nós podemos nos tornar parte desse povo que avança em triunfo pelo esse mundo escuro. Segundo ponto, pela fé somos justificados e nos tornamos parte do povo triunfante. Olha o verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Deixa eu te perguntar, como é que nós podemos nos juntar ao povo de Deus? Que tipo de preparação é necessária? Que tipo de nível de santidade eu tenho que alcançar antes que Deus me aceite como parte do povo dele? Há esperança para quem já aprontou muito nessa vida? Há esperança para alguém marcado por pecados sérios e uma vida dissoluta? Há evangelho para a prostituta? Raabe, uma das histórias mais lindas e impressionantes do Antigo Testamento, que aconteceu na mesma narrativa das quedas das muralhas de Jericó, um pouco antes, lá no capítulo 2, antes do acontecimento de Josué com o comandante dos exércitos e a queda da muralha. Josué ele havia mandado espiões para investigar Jericó, e esses espias entraram na cidade, disfarçados, e se hospedaram na casa dessa prostituta chamada Raabe. Essas casas serviam, além do óbvio, como hospedagem para viajantes. Raabe, que de alguma forma percebeu que eles eram, e disse que temia pela sua vida, pois ela sabia, assim como todo o povo de Jericó, que Deus de Israel era poderoso, e ela sabia o que o Deus de Israel havia feito com o pessoal do Egito e das outras vitórias militares que o povo de Israel tinha feito. Olha comigo em Josué capítulo 2, no verso 8 a 11. Josué, capítulo 2, do verso 8 a 11, diz assim: Antes que os espias
se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da esperança de vocês. Olha agora, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela sabia que Deus era o verdadeiro Deus, e ela pediu pela fé para se juntar ao povo de Deus, e assim ela abrigou aqueles espias de Israel. Perceba uma coisa aqui: Raabe se voltou contra o seu próprio povo, porque o rei de Jericó mandou buscar esses espias e ela escondeu eles na casa dela. Ela conhecia as obras de Deus e ela sabia que Deus iria derrotar as muralhas de Jericó. De onde vem essa fé? Como pode alguém crer assim? Tem esperança para a garota de programa? Tem, se Deus der fé a ela. Meus irmãos, as pessoas nos surpreendem. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava com arquitetura ainda, estava eu, meu chefe e um estagiário, a gente ia numa reunião num prédio comercial, e a gente pegou o elevador e junto com a gente entrou 2 senhorinhas. E a gente estava vendo naquelas televisãozinhas que tem em elevador de prédio comercial, que aparecem algumas informações da cotação do dólar, uma informação ou outra, e estava passando nesse dia um vídeo sobre uma notícia do skatista mundialmente famoso Bob Burnquist, o melhor skatista naquela época. E aí eu falei, olha que legal, ele tem uma pista na casa dele, desse tamanho, só para ele. E aí uma das senhorinhas invadiu nossa conversa e ela disse, na verdade ele tem 3, essa só é a maior que ele tem. Eu assisti no canal off. Abriram suas portas e ela saiu em triunfo. E a gente ficou lá se olhando, como é que pode uma senhorinha dela saber de skate? Nós somos assim, meus irmãos. Nós julgamos pela aparência. Nós achamos que nós sabemos das coisas. Deixa eu te perguntar. Você imaginaria que a única pessoa em Jericó que encontraria fé verdadeira seria a prostituta local? Desculpa se dói essa palavra prostituta. O grego aqui é pornê, de onde vem pornografia. Fica claro que não é algo legal o que ela fazia. Agora imagina comigo aquela mulher da cidade que todas as esposas olham com ódio. Aquela mulher da cidade que conhece boa parte dos homens intimamente. É a mulher que crê e que se arrisca ao crer no Deus de Israel. Geralmente ninguém gosta de se arriscar, a autoproteção é algo inato do homem caído, mas biblicamente o evangelho envolve corrermos risco. Inclusive a nos levantarmos contra a nossa própria cultura e nossa própria nação, se necessário. Se tivermos que escolher servir a Deus e servir a nossa nação, devemos servir a Deus. Se tivermos que escolher entre sonegar imposto ou participar de algo inescrupuloso no trabalho, nós devemos escolher não o trabalho, mas sim a Deus. E Deus deu fé a Raabe para fazer isso, pois Deus faz coisas improváveis. Lembra que eu falei que a casa de Raabe não servia apenas para o óbvio, mas também de hospedaria? Esse foi o modo que Raabe conseguiu saber das coisas que aconteceram, do que Deus de Israel fez. Aqueles mercadores, viajantes que passavam por ali e se aproveitavam da situação, contavam o que haviam ouvido naquelas regiões sobre o que o Deus de Israel tinha feito. E assim Raabe começou a ouvir as histórias acerca de Deus, o que Deus de Israel estava fazendo, e ela creu. Jesus, em Mateus 21:31, fala que muitos publicanos e meretrizes iriam preceder aqueles infiéis, aqueles que não criam no reino de Deus. E veja, ele não está com isso aprovando a função e nem dizendo que havia virtude. Mas uma coisa importante, o que ele está dizendo aqui, que é vital para que você entenda essa noite, é que não é o teu passado, não é a tua história, não é o teu currículo que vai garantir acesso ao povo de Deus. O que garante acesso ao povo de Deus é se você crê nas promessas do Filho, acerca do Filho de Deus. E sabe o que acontece com aquele que crê? Vira nova criatura, vira gente de um novo mundo, vivendo nesse mundo aqui e agora. Não vira cidadão de segunda classe no reino de Deus.
Às vezes tem gente que pensa assim, né? Ah, tem os crentes que nasceram na igreja, se converteram, esses são de primeira classe. E tem aqueles que viveram vida dissoluta, cheia de pecado. Esses aí tem que ter um pé atrás mesmo. Irmãos, nova criatura, as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos homens cristãos e vice-versa, mulheres cristãs, porque funcionalmente descreem do evangelho, não querem se relacionar com mulheres que tenham um histórico difícil ou um passado difícil. E por isso eu gosto de um cara chamado Salmão. Vocês sabem quem é Salmão? Vocês pulam a genealogia, vocês não sabem quem é Salmão. Salmão é um homem que se casou com Raabe, que não achou que se casar com uma mulher convertida fosse problema, mesmo ela tendo feito o que fez a vida toda, que entendeu que mesmo que ela tivesse conhecido Jericó todinha intimamente, agora a Raabe seria de Salmão, que embora ela tivesse sido de outro povo, tivesse sido uma pagã, agora ela era parte do povo de Deus, ela era uma nova criatura. E esse casal aqui, Salmão e Raabe, geraram um filho que você já deve ter ouvido falar, Boaz, um dos exemplos de virtude e piedade no Antigo Testamento, que também casou com outra mulher maravilhosa chamada Ruth, e que essa turma aqui, cheia de bagunça e confusão, são os antepassados do grande rei Davi, e são os antepassados do rei que é maior que Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, fé é o que vai te fazer entrar e ser parte do povo de Deus. Não importa o quanto você aprontou, ou quantos carnavais você acordou sem saber onde estava, sem saber com que tinha dormido. Se você vier a Cristo pela fé, você se tornará nova criatura. Ele faz bandidos se transformarem em nação santa. Ele faz prostitutas se tornarem povo particular do povo do Senhor. Esse foi o nosso segundo ponto. Pela fé somos aceitos por Deus. No terceiro ponto, a gente vai aprender que pela fé, pessoas cheias de pecado se tornam heróis em união a Cristo. Olha o verso 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Assim como foi para o autor, é para mim também. Eu não tenho tempo de explicar detalhadamente cada um aqui. Mas o importante é que o autor sabia que no mero mencionar desses nomes, faria com que os ouvintes primários se lembrariam tranquilamente da história de cada um. E vocês se lembram da história de cada um? Isso não é para te desanimar, mas é para te encorajar, ainda hoje lá em 1 Samuel, em Juízes, e ler sobre a história de cada um deles. E que quando você lê, você entenda que ao ler sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, nós não estamos falando dos 6 impecáveis que nunca pisaram na bola. Nós estamos falando dos 6 condenados, pessoas cheias de pecado. Por exemplo, Gideão era um homem de fé fraquinha. Talvez você pense em Gideão como um gigante da fé. Mas Deus falou, vai lá e faz. Ele falou, Senhor, eu não acredito muito não, dá uma prova aí. Aí teve aquela história, aquela confusão de lã seca, lã molhada. Deus respondeu, ele falou, não, ainda não creio, me dá mais uma prova. Um homem cuja mera palavra do Senhor não basta, mas que obedeceu mesmo com sua fé fraquinha e levou o povo à vitória. Baraque, em Débora, liderou 1000 homens de 2 tribos para lutar contra Sísera no Monte Tabor, mas era um pecador. Sansão é um estudo de caso. Se meteu em toda sorte de encrenca, traiu seu Deus, traiu seu povo, se deitando apaixonado por Dalila, mas pela fé morreu em triunfo, com seus olhos vazados e levando os inimigos de Deus junto com ele. Jefté é famoso pelo seu voto tolo. Há algumas controvérsias sobre o que aconteceu com a filha dele, mas não há controvérsias acerca dele ser um tolo que faz votos precipitados. Mas Deus usou ele também. Davi, o homem segundo o coração de Deus, certo? Mas você lembra de Davi? O mesmo que vai e derrota o gigante do Urias pela fé, dá um jeito de levar, é o mesmo que acorda de tarde, vê uma mulher tomando banho e dá um jeito de levá-la para a cama dele, e dá um jeito de matar o marido dela, e assim vai. Samuel, um profeta, um homem de Deus, sim, mas que bobeou no cuidado dos seus filhos, dentro da sua própria casa. Seus filhos cresceram e se tornaram homens que aceitaram suborno, cheios de avareza, homens que pervertiam o direito.
Esses são os 6 condenados, os 6 bandidos, mas que pela fé se tornaram heróis do povo de Deus, vivendo ainda nessa mistura de erro e acerto, vivendo como gente de um novo mundo, mesmo que ainda façam bobagem nessa vida, e lutando contra os pecados do seu coração, avançando pela fé. Um comentarista afirma de que de Gideão a Davi, cada um lutou contra uma enorme diversidade. Gideão com 300 versus uma multidão. O jovem Davi contra o gigante Golias, cada um contra um mundo. E mais significativamente, cada um deles tinha uma fé falha e vacilante. Talvez você já tenha lido Hebreus 11 e pensou, puxa vida, esses são os heróis da fé. Esses caras daqui são aqueles que aparecem a cada 200 anos e fazem a diferença do povo de Deus. Meu irmão, esse é você, com a tua fé fraca, vacilante e com teus tropeços cotidianos, mas com os pequenos e significativos e ordinários avanços que Deus te deu, permite fazer. Deus quer usar pessoas ordinárias como nós, avançando em fé nas pequenas coisas que Ele dá para a gente fazer. Talvez você pense que a sua fé não é internacionalmente conhecida e não pode fazer muito pela igreja, pelo povo de Deus. Ou talvez você pense que por causa do teu histórico de infidelidade conjugal, ou dos seus erros ao criar os seus filhos, ou por causa daquela decisão impensada que continua trazendo consequências anos depois, ou por causa daqueles anos e anos de juventude desregrada que você teve. Talvez você pense que essas coisas te impedirão de ser útil no reino de Deus. E talvez você pense que isso porque você ainda está pensando em salvação por obras. Meu querido irmão, nem que seja no último momento da sua vida, com os olhos vazados como o de Sansão, você pode, com fé, agir e fazer a diferença nesse mundo. Deus usa pessoas ordinárias, de fé ordinária, falha e fraca, como nós, para avançar na causa do reino de Deus. Deus não terminou a obra em você, e nem terminou a obra naquela pessoa que vive te frustrando na caminhada da fé, porque ela só vive tropeçando em pecados. Nós, o povo de Deus, tropeçamos em emaranhados terríveis de pecados. Pecados que nos escravizam e que nós devemos lutar contra ele, mas que pela fé somos levantados por Deus em arrependimento e Ele nos levará adiante. Olha o que Calvino diz sobre isso. Em cada santo, em cada um de nós, há sempre algo condenável a ser encontrado. Ninguém tem uma história sem manchas. No entanto, embora a fé possa ser incompleta e imperfeita, ela não deixa de ser aprovada por Deus. Não há razão, portanto, para que os erros venham a nos desencorajar e a nos quebrar, desde que nós sigamos pela fé a corrida da nossa salvação. Meu irmão, você ainda tem muitos anos de serviço ao Senhor. Às vezes, muitas pessoas acham que aquelas pessoas que se convertem com idade avançada, olham para suas décadas passadas, seus 30, 40, 50 anos que passaram, e pensam, puxa vida, quanto tempo perdido que eu poderia ter servido ao Senhor. Querido, confie na providência do Senhor que te salvou quando Ele quis te salvar. E confie que mesmo com todo o seu mal histórico, mesmo com a tua fé vacilante, mesmo ainda sendo neném na fé, quando já deveria estar comendo comida sólida, o Senhor pode e vai te usar. Porque não somos nós, e sim aquele a quem estamos unidos. Não é a nossa força, não é a nossa santidade, não é a nossa esperteza, não é a nossa maturidade, não é o nosso conhecimento teológico, mas sim é Cristo a quem estamos unidos. Esse é o nosso terceiro ponto. Deus leva o seu povo adiante, ainda que tropeçando e vacilando. Nosso quarto ponto, o último, para a alegria de vocês. Pela fé, experimentamos grandes triunfos e perseveraremos nas dificuldades. Tudo isso pela glória de Deus. Olha o verso 73 em diante. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas obtendo superior ressurreição. É de encher o coração ler essas coisas aqui e lembrar da história do povo de Deus no Antigo, no Novo Testamento e ao longo da história da igreja, coisas maravilhosas que Deus fez para com seu povo. Ele fala dos profetas, é um grupo grande, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel.
E além disso, ele lista aqui alguns feitos do povo de Deus. Olha aqui, eles praticaram a justiça, derrubaram reinos, botaram exércitos para correr. Leiam o Antigo Testamento, isso está para todo lado lá. Reis conquistando reinos teoricamente mais poderosos. Juízes e reis, em nome de Deus, administrando justiça. Pessoas recebendo promessas. Pense, por exemplo, em Abraão e Sara e tantos outros que receberam coisas maravilhosas da parte do Senhor. A Bíblia nos fala de Davi, Benai e Sansão enfrentando leões e tapando a boca deles. A Bíblia nos fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego não sendo queimados pelo fogo. De Elias e Davi sendo livrados de morrerem pelo fio da espada. De mulheres que receberam seus mortos de volta, como por exemplo quando Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta, ou quando Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita. E não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento a gente vê muitas vezes Deus agindo de maneira triunfante e maravilhosa, sobrenatural e extraordinária em prol do seu povo. Como quando ele liberta Pedro da cadeia, quando ele manda um terremoto para libertar Paulo da cadeia, quando ele protege Paulo da morte de picada de cobra. As diversas viagens missionárias de Paulo demonstram inúmeros exemplos de Deus maravilhosamente protegendo o seu povo de maneira extraordinária e sobrenatural. Queridos, pela fé no Senhor Jesus, o Filho de Deus, nós, como corpo de Cristo, muitas vezes iremos experimentar ações impressionantes da parte de Deus. Não é o normal, não é o natural, nem é o ordinário, mas acontece. E pode acontecer quando Deus quiser que aconteça, desde que fique claro que é para a glória dele. Tem muita gente que fala por aí que fez milagres, que viveu o sobrenatural, mas quando vai o testemunho, vai falar disso, enfatiza mais a si mesmo do que o cordeiro que tira o pecado do mundo. E pense, meus queridos, em quantas vezes Deus vem livrando o seu povo. Talvez nós, como igreja, venhamos a experimentar grande livramento. Em 128 anos de história, quantos livramentos essa igreja aqui já não teve pela parte de Deus? Ou você, individualmente, como povo de Deus, tem experimentado o livramento sobrenatural da parte de Deus? O Senhor faz essas coisas, mas não é a regra. Pois nem todos os santos taparam a boca de leão. Tem muitos que se chamam pelo mesmo Senhor que você, pelo mesmo Senhor que Daniel, que tiveram a carne arrancada pelas mandíbulas poderosas de leões. Tem outros irmãos nossos, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enfrentaram fogo, mas tiveram a sua pele derretida pelo calor. Meus irmãos, pela fé sofreremos como gente que espera outra vida e perseveraremos para a glória de Deus. É isso que ele continua falando no verso 36. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apredrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja que, ao mesmo tempo, Deus pode fazer grandes coisas, como tapar a boca de leões. E muitas vezes Deus, pela fé, não faz. O que ele não faz não é tapar a boca de leões, mas é te dar coragem necessária para aguentar as mordidas sem negar o teu Senhor. Você tem medo de negar o nome do Senhor? Você não tem nenhuma desconfiança de que no momento que começarem a te torturar, de apertar os seus dedos e arrancarem suas unhas com alicate, você não vai falar qualquer coisa para se livrar da dor? Vários de nossos irmãos no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ao longo da história da igreja experimentaram o que é sofrer por Cristo, o que é participar dos sofrimentos dele na própria carne, perseverando não porque eles eram especiais, mas porque Deus lhes deu fé. Teus irmãos, tua família da fé, tiveram seus bens confiscados, tiveram que viver em covas, em antros e esconderijos, foram usados como instrumento de diversão popular pelo império ímpio dos romanos. Tuas irmãs foram estupradas, teus irmãos foram despedaçados, mas perseveraram na fé, partilhando do sofrimento de Cristo, por meio das suas próprias vidas, se assemelhando à experiência de Cristo, na dor, na vergonha, na humilhação, na tortura e na morte. Esse é o fio condutor.
nós experimentamos pela fé a vida de Cristo de maneira diferente. Tem uma música muito famosa no meio evangélico, a gente canta aqui também, Rompendo em Fé. Ela diz assim: se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Meus irmãos, quem escreveu essa música só olhou pelo lado sobrenatural da fé. Ele não se atentou para o que diz a segunda parte de Hebreus 11, o final, porque ele expõe só o lado sobrenatural da vida cristã. Pois como a gente já viu aqui, muitos de nossos irmãos não viram o mar sendo aberto, não andaram por sobre as águas, mas nadaram por décadas e décadas com braços doloridos e pernas fraquejantes para chegar até o outro lado. Queridos, fé não é a garantia de que tudo vai bem na nossa vida. Fé é a garantia que nós nos tornaremos semelhantes a Jesus aqui neste mundo, que nós seremos parecidos com Ele e experimentaremos o que Ele experimentou e já funcionaremos como gente de um novo mundo. Os crentes do Antigo Testamento atingiram coisas impressionantes, sim. Mas vejam o que o autor diz. Olha o que ele diz no verso 39 e 40. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles morreram sem ter a melhor parte, sem obter a vinda de Cristo, sem ter a Bíblia completa, sem ter a habitação do Espírito. Meus irmãos, se eles puderam fazer todos esses feitos, essas coisas e perseverar até a morte, quanto mais você e eu, que é parte do povo de Deus, da igreja triunfante militando contra esse mundo, que somos habitados pelo Espírito, que temos o Redentor, que já veio e temos a Bíblia completa como nosso manual de fé e prática. Portanto, meus irmãos, considere Jesus e persevere, meu querido, tanto no ordinariamente simples e cotidiano, quanto no extraordinariamente perigoso. E sabe, às vezes a gente pensa que se tivesse exércitos islâmicos, muçulmanos, governamentais batendo na nossa porta, tentando pegar a nossa família, tentando nos prender e nos matar, aí nós iríamos recrudescer e avançar com coragem e intrepidez na pregação do Evangelho. Porém, às vezes é mais difícil perseverar em amar a esposa como Jesus amou a igreja. Às vezes é mais difícil criar filhos difíceis. Às vezes é mais difícil lutar contra a ansiedade e o descontentamento que nos leva à murmuração. Às vezes é mais difícil pela fé lutar contra aquele pecado que segue roubando a nossa alegria no Senhor. Vamos, querido irmão, Deus te fez novo em Cristo. Você é gente do qual esse mundo não é digno, porque você é do Senhor. Eu não sei o que te aguarda na caminhada da fé. Eu não sei como e quando você vai ser levado por Deus. O que você vai realizar ainda nesse mundo. O que eu sei é que a igreja como um todo experimenta a vida de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, experimentamos aspectos diferentes. Nós nos assemelhamos a fases de momentos difíceis. Alguns de nós experimentaremos na nossa vida algo como o ministério de Jesus, vendo pessoas transformadas e a verdade de Deus avançando, havendo resistência, sim, mas pessoas transformadas pelo Evangelho. Outros de nós experimentaremos a vida de Cristo como Ele experimentou na sua infância. Em geral, em anonimato, sem grandes eventos, uma vida perfeitamente ordinária, como foi a do nosso extraordinário Salvador, nas suas primeiras décadas, sem nenhum registro para a sua posteridade de quem fomos ou fizemos. Ou talvez você venha a ser um desses que vai andar errante pelo mundo, como refugiado de guerra pela sua fé, como tantos de nossos irmãos hoje. Realmente você acha, depois de tudo isso, que o amor de Deus se mede nessas coisas? É claro que não. O amor de Deus se mostra em Jesus Cristo ter morrido por cada um de nós, quando ainda éramos pecadores, e nos unir a Ele pela fé, para que a gente fosse feitos povo de um outro mundo. Pela fé, somos refeitos como novas criaturas, seres humanos de uma realidade futura, habitando nessa realidade presente. Esse mundo não é digno do povo da igreja do Senhor. Mas, o fio condutor, aquilo que nós todos experimentaremos, assim como o nosso Salvador, Cristo Jesus, experimentou. Todos aqueles que pela fé creram em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, então experimentarão igualmente o mais glorioso de todos os aspectos da vida de Cristo, a ressurreição para a glória do novo mundo, onde nós somos dignos, onde aquele mundo será digno do povo que habitará para lá, no novo céu
e na nova terra. No santo nome de Jesus. Amém.